É de conhecimento geral no mercado que a obtenção da licença para a exportação de produtos de origem animal para a China é um processo complicado, né? E devido às circunstâncias políticas e dificuldades impostas pela pandemia da Covid-19, a China parou de habilitar novas plantas produtoras de proteína animal em 2020, com as primeiras licenças para empresas brasileiras sendo emitidas apenas após a visita do presidente Lula no país, na China, agora em abril deste ano, tá? Então no vídeo de hoje a gente vai trazer para você as 10 etapas que qualquer empresa estrangeira do agronegócio ou fabricante de alimentos tem de percorrer para ter permissão de acesso ao mercado chinês. Meu nome é Vitor Moura, CEO da Lantal, consultoria especializada que ajuda empresas brasileiras a tomar as melhores decisões ao negociar com a China. Então fica comigo até o final para entender tudo sobre a notícia e tomar decisões em seu negócio com muito mais segurança. Vou passar uma a uma quais são as 10 etapas que empresas estrangeiras fabricantes de alimentos têm de percorrer para ter permissão de acesso ao mercado chinês, para vocês entenderem como funciona esse processo, tá? Mas fique atento para não pular nenhuma e com isso não ter erros que inviabilize o seu processo. Bom, a primeira delas é a confirmação do código HS, o AGS Code, ou no Mercosul, o NCN, tá? Que é a nomenclatura comum do Mercosul. Nessa etapa se verifica o tipo de produto que a empresa, no caso brasileira, quer registrar, sua respectiva nomenclatura no cenário internacional para exportação e importação, é o seu AGS Code, né, o código HS, e definido o processo, que isso define o processo a ser percorrido, ou seja, diferentes commodities percorrem diferentes processos, né, com o setor de proteína animal tendo um rigor muito maior do que o setor de grãos, por exemplo, tá? Então a primeira coisa é definir com qual produto vocês querem registrar. O segundo passo é a criação da conta da empresa interessada junto ao GAC, né? A empresa brasileira deve criar uma conta no site do GAC, que é o General Administration of Chinese Customs, que é a aduana chinesa, e de lá será feito todo o envio dos documentos, a solicitação de informações extras, ou seja, toda a comunicação para aplicação na obtenção da licença de exportação será realizada por esse canal de comunicação. Então a empresa tem que se cadastrar no site da aduana chinesa primeiro. Passo número 3, preenchimento do formulário básico de registro e preparação dos documentos que seguem as diretrizes do documento chinês que chama Key Points of Control Inspection for Registration of Overseas Product Enterprises of Imported Meat and Meat Products. É um nome gigante, mas esse é o documento oficial do governo que dá as diretrizes de como serão feitas as avaliações das empresas que estão fazendo a aplicação. E a empresa interessada e os seus parceiros devem preencher as informações solicitadas no formulário inicial, preparar os documentos que comprovem os dados informados para avaliação do GAC e enviar pelo site. Então, nesse momento são dados básicos da empresa, como endereço, CNPJ, até o layout da planta produtiva, por exemplo, detalhamento do processo produtivo, enfim, então são uma série é um amplo espectro de informações que precisam ser fornecidas. Passo número 4, envio desses documentos preparados na etapa 3, tá? Então nesse ponto a empresa deve fazer o envio online do formulário e todos os documentos solicitados que comprovem as informações que estão no formulário. E um aviso rápido antes de continuar, já peço para quem está me vendo no YouTube, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para sempre receber nossas notificações, e quem está nos ouvindo nos podcasts, nos siga ou favorite para não perder nenhuma novidade. Pedi para vocês fazerem isso agora para não esquecer. Agora retomando, passo número 5, as autoridades brasileiras recebem do GAC os documentos da empresa, né? Então o MAPA, Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, entre outras autoridades, farão uma revisão inicial dos documentos e, se estiverem de acordo com as exigências das autoridades chinesas, serão reencaminhados ao GAC junto com documentos extras fornecidos pelas autoridades brasileiras. Passo 6, análise dos documentos pelo GAC. Então o material enviado é analisado, ele é verificado se estão ou não em conformidade com as exigências do processo. E na sequência, as autoridades chinesas decidem se aceitam ou não a aplicação da empresa ou emitem, por exemplo, um comunicado para que sejam feitas correções dos documentos fornecidos. Passo 7, a aplicação é encaminhada pelo GAC ao setor especializado aí de acordo com a commodity em questão. E aí é direcionado a um time de especialistas que revisa os documentos e pode até solicitar inspeções presenciais na planta da empresa no Brasil. E após essa revisão é emitido um laudo para o GAC. E aí vamos ao passo 8, o GAC revisa esse laudo do time de especialistas, né? Então o GAC recebe o laudo dos especialistas, revisa todos os pontos e emite a decisão final. No passo 9 é a decisão final, é a emissão da decisão final do GAC. Então a empresa pode ser aprovada ou pode ser negada, simples. A empresa que for negada receberá um feedback, né, explicando os motivos da rejeição, que é emitido tanto para a empresa quanto para as autoridades brasileiras. Essa negativa refere-se apenas a essa aplicação. Então, uma vez corrigidas as divergências apontadas, a empresa pode tentar novamente, não tem nenhum impacto. Antes de ir aí para a 10ª e última etapa,
importante entendermos alguns pontos. É impossível dizer que o processo é simples ou rápido. Portanto, ele é factível e o resultado para as empresas que forem aprovadas é o acesso ao maior mercado consumidor do mundo. Afinal, o agronegócio é a nossa indústria mais forte e é grande responsável pelo poder de barganha que o Brasil tem nas mesas de negociação dentro do cenário político internacional. Além disso, a China é o nosso maior cliente. Ela compra cerca de 1/3 de tudo que o agro brasileiro produz e exporta. Portanto, assim, a importância de uma maior compreensão sobre o funcionamento do processo de registro das empresas brasileiras na China, ela é enorme. Porque, assim, embora a gente seja efetivamente um processo que sofra influência de acontecimentos políticos e muitas vezes imprevisíveis, né? As empresas que desejarem ter acesso ao mercado chinês, né, o maior mercado comprador do mundo, elas precisam se preparar. Mas que seja um processo que sofra as influências políticas, há uma preparação por parte da empresa que pode ser feita já. A empresa tem que entender qual é a melhor forma de navegar esse processo. Tá? Em especial, por exemplo, o farelo de soja, que a importação foi liberada pelo governo chinês recentemente com expectativas muito positivas, né, para as negociações sino-brasileiras. Nós aqui já falamos do farelo de soja aqui no nosso episódio, eu te recomendo assistir aí logo após a conclusão da etapa 10 do processo. Bom, tendo isso em vista, clica aqui do lado para assistir ao nosso vídeo sobre esse tema. E após a etapa 10 do processo, em que as empresas aprovadas finalmente recebem sua licença de exportação para o início das operações. Deixa aqui embaixo o que achou desse conteúdo. Se quiser aprofundar ou melhorar seus negócios com a China, entre em contato aqui conosco para a gente entender o seu caso. Obrigado, pessoal, e até a próxima.